Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. E se você está vendo essa live, porque ela está sendo gravada, e se ficou gravada, acredite, valeu muito a pena e vai trazer muita informação para você. Então eu espero que você goste e você aproveite ao máximo essa live. Bom, para o pessoal que está chegando, eu vou dar as boas-vindas. Então, se você quiser, você pode adiantar aí uns 2 minutinhos, que a gente vou estar conversando aqui. Agora sim, online, ao vivo, e o pessoal chegando com tudo para mais uma live, para mais uma noite de conhecimentos aí para vocês, para você profissional de saúde, aprender a cuidar bem do seu paciente com doença autoimune, para você que é profissional de saúde e deseja ter o seu paciente bem cuidado. E você também que é paciente e gosta de saber como você pode estar sendo bem cuidado, né? A gente vem fazendo uma série de lives aqui para que eu oriente vocês que têm pacientes nos seus consultórios aí que apresentam qualquer tipo de doença autoimune, como você se portar, como você fazer, o que a gente pode avaliar, tá? E na live de hoje a gente vai falar exatamente sobre a primeira consulta, o primeiro contato que você tem com o seu paciente com doença autoimune, que vai ser o que você não pode deixar, né, de entender nessa primeira consulta, o que não pode faltar na primeira consulta sobre doenças autoimunes, tá certo? Antes da gente começar esse nosso bate-papo aqui, eu vou dar as boas-vindas a vocês, obviamente, que estão online. Então, uma boa noite para Sol. Boa noite, mãe. Ó, se a mãe tá vendo, pessoal, vocês têm que dar muito valor, porque é sinal que tá bom, senão ela não perderia tempo, né? Um beijo, mãe. O Ale também tá aí, um abração, Ale. Ju, a Fabiana, Karina, Sirlene, boa noite, Ana, boa noite, Rosângela, boa noite, Helena, boa noite, Sabrina, boa noite, Pati, boa noite, Maria Tereza, boa noite, Karina, um grande beijo. Boa noite, acupuntura e ozônio, olha, tudo de bom, pessoal, acupuntura e ozônio terapia, tudo de bom. Boa noite, Silvana, boa noite, Márcia, boa noite, Silmar, boa noite, Edilane, desculpa, boa noite, Sibem, boa noite, Márcia, Leidinha, boa noite, Rosângela, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então hoje a gente vai falar sobre a nossa primeira consulta com o nosso paciente com doença autoimune. A gente já conversou na última vez que não podia faltar, né? O que você não podia deixar de avaliar nos pacientes. A gente falou sobre algumas coisas. E lembra que aqui eu trabalho com uma parte de repetição também, porque eu acredito muito que quanto mais a gente repete, mais a gente ouve aquele nome, ainda mais em doença autoimune, mais fácil a gente grava, mais fácil fica de atender o nosso paciente, porque as palavras que vão sendo utilizadas no dia a dia começam a ficar mais familiares, né? Eu posso passar aqui rapidamente para você um exemplo, porque eu acabei de fazer uma pós-graduação, uma especialização em medicina chinesa, né, em acupuntura, que é uma parte da medicina chinesa. E assim, uns nomes muito diferentes do que a gente está acostumado a falar. E no começo eu tinha essa ideia, eu falei, caramba, nossa, mas não vou saber de nada, como eu vou falar, né, Gan, né, Shen, e assim, e aí eu falo, nossa, esses nomes nunca eu vou gravar. Só que assim, é tanta repetição que a gente vai aprendendo. Então, só para você entender que às vezes pode ser estranho nesse começo, mas que com vários momentos que a gente vai conversando, a gente vai aprendendo relações muito importantes e tipo nomes que são muito comuns dentro das doenças autoimunes, certo? Você vai aprender que algumas doenças, às vezes você recebe o paciente e não sabia que é doença autoimune, né? Como Sjögren, como retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, esclerose múltipla, né? Hashimoto.
e assim por diante. Tá? Diabetes tipo 1, tem a diabetes tipo 2, que não é autoimune, a tipo 1 é autoimune, a diabetes tardia, né, que é a LADA também é autoimune. Então a gente tem várias coisas aí relacionadas à doença autoimune. É importante você saber esse leque para você avaliar seu paciente. E agora eu vou te passar, então, passo a passo aí de você fazer uma boa primeira consulta do seu paciente. Então, se você é profissional de saúde e está vendo, pega um papel e uma caneta agora, porque vai ser bem interessante o passo. Eu vou te passar um passo a passo para você lembrar de que isso não pode faltar na sua primeira consulta com o seu paciente com doença autoimune, tá certo? Bom, a primeira coisa que não pode faltar, e isso é bem claro, é uma história bem feita, tá? Uma história bem feita vai ser o quê? Vai ser uma história que você vai ser capaz de analisar como que evoluiu essa doença, como que foi o sintoma desse paciente. Foi do nada? Ela foi evoluindo, né, aos poucos? Há quanto tempo que ela tem essa queixa? Quando que começou? Foi desde a infância? Foi na vida adulta? Foi depois de gestação? Não foi? Foi depois de uma briga num relacionamento? Foi depois de uma perda de um familiar? O que aconteceu? Avaliar isso é muito importante. Sente dor? Qual momento, né, do dia? Como que foi feito o diagnóstico? Tudo isso é importante. Você colher o máximo de informações dessa queixa principal do seu paciente. Então, trazer como que foi, por exemplo, como que ele estava 6 meses antes disso tudo acontecer, para ver se você identifica algum gatilho. Lembra que uma das coisas importantes a gente entender são gatilhos que disparam a doença autoimune. Lembra que muitas doenças autoimunes têm uma tríade, né? Que é a disfunção imunológica, a predisposição genética e o ambiente inserido, influenciando aí no gene. Então é bem importante a gente avaliar o ambiente que está cercado o paciente. Nessa primeira consulta você então avaliou quando começou, né, essa queixa do paciente. 6 meses antes, como que estavam as coisas, né? Avaliar também medicações que toma, tá? E as comorbidades que ele já apresenta. Isso é importantíssimo, tá? Porque às vezes ele apresenta algumas coisas, algumas medicações que podem trazer deficiência de minerais e vitaminas, tá? E isso pode prejudicar algumas doenças autoimunes, tá? Então, por exemplo, uma das coisas comuns, tá, de acontecer é uso crônico de omeprazol, ou os prazóis da vida. E os prazóis da vida diminuem a acidez estomacal. Você vai ver que é um ponto importantíssimo aí para a gente cuidar. Tá? Então, estou te dando um exemplo claro e bem objetivo de doenças autoimunes que a gente tem que avaliar nos nossos pacientes. Porque às vezes ele já tem o diagnóstico de doença autoimune e você vai lá e vê que ele toma um prazol de forma crônica. Então você já sabe que aquele estômago dele é frágil e pouco eficaz na sua digestão. Então você já sabe que ele tem um maior risco de ter mimetismo molecular e consequentemente uma reação cruzada, que foi tema que a gente discutiu na outra live, tá? Além disso, a gente tem que lembrar também que além dessas do prazol, que pode gerar uma hipocloridria, e aí sim trazer, né, também, lembrar que o ácido clorídrico é importante porque ele é fungicida, bactericida, virucida, tá? Então ele é um meio de proteção, e a gente sabe que alguns vírus, algumas bactérias, alguns fungos são sim gatilhos para desenvolvimento de doenças autoimunes. Então ter uma boa acidez estomacal é importante. Então olha, dentro da história você já viu algumas medicações. Algumas medicações, por exemplo, antihipertensivos, diminuem a quantidade pode diminuir a quantidade de magnésio. E magnésio é importante para reações químicas. Alguns, por exemplo, um remédio para baixar colesterol, as estatinas, né?
elas são depletoras de coenzima Q10, e coenzima Q10 é fundamental para um bom funcionamento mitocondrial, e a gente sabe que uma disfunção mitocondrial também pode ser um gatilho muito importante para a doença autoimune. Então, aí dentro da história você já começa a entender como o paciente ele está sendo conduzido, certo? Então, essa primeira consulta é importante você ter essa noção de como ele está sendo conduzido até o momento que ele chegou na sua consulta. Depois que ele chegou na sua consulta, a partir daí você consegue direcioná-lo. Lembra que uma das coisas da primeira consulta que não pode faltar é a educação do paciente. Você explicar para ele o que ele está passando. Então, dentro dessa história, ainda da avaliação, e lá no final a gente vai colocar a parte de educação, mas antes na história mesmo, você tem que avaliar então medicações, tal, comorbidades, a gente tem que avaliar cirurgias prévias. Cirurgia prévia é muito importante. Por quê? Porque cirurgias, imagina que ele tirou a vesícula, ele fez uma colecistectomia. Se ele fez uma colecistectomia, a capacidade do corpo dele em digerir gordura diminui muito. Então a chance de aumentar o risco de reação cruzada aumenta. E não só isso, a chance dele absorver de forma eficaz vitaminas lipossolúveis é muito pequena. Então é mais um fator que é muito importante. Avalia se ele tirou a vesícula, tá? Pergunte com essas palavras, porque às vezes o paciente ele pode achar que não fez nenhuma cirurgia. Tá? Então pergunte com essas palavras em relação à vesícula, porque isso daí diminui, se ele fez esse procedimento, você diminui muito a capacidade de absorver vitaminas lipossolúveis e também de digerir gorduras. Lembrar que apesar da questão do sistema imunológico, do seu sistema imune ser capaz de reconhecer qualquer problema, né? Ele reconhece se é antígeno, se é uma coisa própria, por meio do negócio que a gente chama de epítopo. Quando a gente entende, esse epítopo é proteico, mas saiba que às vezes alguns alimentos têm gordura junto com a proteína, e se você tem uma má digestão de gordura, você pode deixar esse complexo, né, esse composto aí de proteína e gordura. Então a chance do seu corpo reconhecer aquilo como patógeno, por quê? Porque patogênico, algo danoso para o seu corpo? Porque não foi digerido. Então é maior. Então a importância de digerir bem a gordura. Lembrar que uma das coisas mais importantes para uma doença autoimune é a vitamina D. E a vitamina D é lipossolúvel. Se você não tem essa vitamina em ótimas condições, em ótimos níveis, em uma dosagem, em um nível adequado, você tem comprometimento e um prejuízo na eficácia do tratamento de qualquer doença autoimune. Então, pensa nisso. Você está tentando ele está tomando vitamina D e fala, não vi grande diferença. E você tirou uma boa história e você viu que ele tirou a vesícula. Então, isso é importante, tá bom? Também algumas pessoas às vezes fazem tireoidectomia, e essa tireoidectomia total, apesar de acontecer, a pessoa acha que está livre de um Hashimoto, e não está, porque o problema é imunológico. Então você já sabe anotar isso. Então avaliar as cirurgias, as queixas dele, como ele estava 6 meses antes, tá? Medicações, comorbidades. Junto com isso também, avaliar isso, você tem que colocar 10 mil asteriscos aí perto, porque é uma das coisas mais importantes que você vai avaliar dentro do seu paciente com doença autoimune, que chama-se sono. Você tem que avaliar o sono do seu paciente. Você tem que perguntar, ver quantas horas ele dorme, mas principalmente se ele acorda descansado e se ele vai dormir antes das 11 horas. Isso é importante. A privação de sono e a micro despertares ao longo da noite, acordar de madrugada, tá? Ou também aquela pessoa que dorme poucas horas por noite, você tem redução essa privação de sono leva o paciente a
a um desequilíbrio imunológico, uma disfunção imunológica. Então, avaliar o sono do seu paciente, ver se ele acorda cansado ou descansado, tá? Isso é importante porque se ele acorda descansado, já é um sinal de que o sono estava sendo bom. Agora, se ele acorda cansado, não adianta você dar o melhor suplemento para ele, porque a eficiência vai ser muito baixa. O que você deve fazer é otimizar o sono dele, primeira coisa. Então, a primeira consulta você tem que ver bem a capacidade desse sono. E junto com o sono, já linko assim, veja a alimentação. Porque uma alimentação rica em carboidrato, em açúcares, carboidrato simples, em açúcar, faz com que o sono, isso pode ser ao longo do dia, não precisa ser só à noite, tá? Faz com que esse sono seja de baixa qualidade. A alimentação, uma pessoa que bebe muito café, tá? Também pode prejudicar o sono e aí ter um sono de má qualidade. Então ajusta isso nessa primeira consulta, ajusta o sono. Por conta da alimentação, você ajusta a alimentação, ou por conta desse sono ruim, for por conta de estresse, explique para ele uma boa higiene do sono. Se for por conta de café, ajuda ele, explica a importância dele diminuir a quantidade de café depois das 5 horas da tarde. Isso daí vai fazer muita diferença, porque o sono ele estimula o sistema imunológico, ele recicla o sistema imunológico, tá? E faz um equilíbrio muito grande, que é o que a gente busca dentro das doenças autoimunes. Então qualquer doença autoimune vai se beneficiar com boas noites de sono. Então valorize muito isso já na primeira consulta do seu paciente. Dentro do exame físico, então se você pegou e tirou a história e tal, já viu... dentro da história, lembra de ver partes, meios que estressam o seu paciente, porque fatores estressantes também são gatilhos para doenças autoimunes. E aí, depois disso, vale a pena, dependendo do tipo de paciente, fazer alguns exames físicos. Então, por exemplo, se tem Hashimoto, faça sempre o teste de equilíbrio, é importante, porque o Hashimoto, além de acometer a tireoide, acomete o cerebelo. Esclerose múltipla, avaliar equilíbrio também. Artrite reumatoide, avaliar as juntas, né? As articulações. Doença de Crohn e retocolite, avaliar sempre o intestino. E uma das coisas que você tem que avaliar dentro da história também é a questão intestinal. Avaliar o intestino como um todo, então avaliar como está a digestão dele, tá? É uma digestão lenta, quando come pouco e parece comer um boi, já tem sinal de má digestão. Junta isso com colicistectomia, olha como está a digestão dele. Junta isso com o uso crônico de prazóis, olha como está o intestino. É óbvio que isso vai fazer com que o corpo tenha mais doenças autoimunes, ou seja, um terreno muito propício para desenvolver. Você entende? Então, veja isso, avalie o quê? O que ele come, como ele come, se ele come e bebe junto. Tudo isso avalia a parte intestinal. Evacua, vai no banheiro todos os dias ou não? Tem muitas pessoas que acham que é normal ir assim ou a cada 3 dias. Não é normal. Isso já está falando a favor. Avalia o formato das fezes, porque às vezes pode ser desidratação, às vezes pode ser sensibilidade alimentar. Avalia se tem gases, tem distensão abdominal, porque supercrescimento bacteriano é um fator de risco para doenças autoimunes. E também vice-versa. Muitas doenças autoimunes podem causar supercrescimento bacteriano. Então, é importante você entender. Poxa, tem gases. Que horas? Né? Às vezes a pessoa tem gases logo que come. Às vezes tem 30 minutos depois. Às vezes tem 1 hora depois. Por quê? Depois de 1 hora, isso daí está falando lá do intestino grosso. Antes, de 30 e 1 hora, fala a favor de intestino delgado. Antes é mais gástrico e duodeno. Então, assim, você vai conseguir entender, até entender os pontos locais que você pode estar. Por quê? Porque aí você já tem um arsenal dentro dessa primeira consulta que você consegue o quê? Esperar, você não precisa ter necessariamente exames de sangue nessa primeira consulta. Você pode pegar os exames que o paciente tem prévio,
Mas não necessariamente você vai pegar para um paciente que tem doença autoimune e precisar, não, eu só vou atender se ele me der um exame de sangue. Não, não necessariamente, não é necessário. Por quê? Porque você tem muita coisa dentro da história que você vai conversar com ele. E muita coisa que você vai praticar com o seu paciente. Isso a gente está falando da primeira consulta, eu não falei, fora as outras coisas que a gente já conversou, de educação, avaliar barreiras, mas essas questões não pode, aquilo a gente falou que não pode faltar nas doenças autoimunes, mas no geral. Aqui eu estou falando da primeira consulta. Você tirar a história, ver onde começou, 6 meses antes, como estava, cirurgia, medicações que tomam, o sono, o intestino, veja como que foi na infância. Por quê? Porque às vezes lá na infância também já estava dando indícios. Foi uma criança que sempre teve cólica intestinal, ou uma pessoa que sempre teve, um bebezinho que teve refluxo, ou teve alergia à proteína do leite de vaca, ou uma criança que ficava doente porque tinha amidalite de repetição. Tá? Pessoas que fizeram amidalectomia, elas tendem a ter mais facilidade, é um fator de risco para a doença autoimune, porque se diminuiu mais o fator de proteção do seu corpo. Então olha só essa questão aí, bem importante, tá? Depois disso, você já fez uma história, já avaliou, fez o exame físico. A próxima parte é ver dentro dos... Normalmente as pessoas elas estão usando suplementos, mas às vezes ela não entende por que e nem quando é o melhor horário para tomar cada tipo de suplemento. Nesse ponto é importante você saber e tentar organizar minimamente os suplementos do seu paciente, porque cada vez mais as pessoas tomam mais suplementos. Por quê? Eu vi que isso é bom para tal coisa, eu vou tomar. Isso é bom para tal coisa. Mas será que você tem deficiência de todas as vitaminas? Às vezes você vai encontrar dificuldade, porque a pessoa está tomando todas as vitaminas do universo, entendeu? Não é tão simples. Mas começa pelo básico. Então, assim, veja se as vitaminas lipossolúveis estão sendo tomadas após alguma refeição. Veja se essa pessoa que tirou a vesícula está tomando alguma vitamina lipossolúvel, associa a suplementação de sais biliares para esse tipo de paciente. O paciente toma vitaminas hidrossolúveis, tenta colocar antes da refeição. Tá? Vai tomar a vitamina B12 ou zinco, por exemplo, que depende de acidez estomacal. Tenta colocar com alguma enzima digestiva que pode ajudar a absorver melhor. Tá? Tem alguns suplementos que é melhor tomar em jejum. E aí você coloca no jejum. Então você já colocou à noite, probiótico se toma. Só entenda o seguinte, por exemplo, vai ter alguns suplementos que não vale a pena você entrar logo de cara. Por exemplo, numa primeira consulta, não esqueça de avaliar. Se ele toma probiótico e você está vendo um intestino ruim, já suspende esse probiótico, porque ele não vai trazer tanto benefício. Espera, cuida bem desse intestino, faz esse intestino ficar mais saudável e depois você coloca esse probiótico. Isso também é uma coisa que você pode estar organizando para o seu paciente, que já vai ter uma melhora muito grande para ele. Então, nessa primeira consulta, você avaliou todo o seu paciente, tá? Você conversou com ele, entendeu como foi o desenvolvimento dessa história, quando que melhora, quando piora, quais medicações ele está tomando, quais suplementos ele está tomando. Você organizou a vida dele. Isso daí já é muita coisa, tá? Veja se ele faz atividade física e veja o seguinte, analisa o grau de energia desse paciente. Porque muitas pessoas entendem que a atividade física tem que fazer. Realmente, a atividade física é muito importante, é muito bacana fazer, se você tem energia. Se você não tem energia, não adianta você falar para o seu paciente, não, vai treinar todos os dias. Ele não tem energia. Então avalia o grau de energia. Nessa primeira consulta é importante você avaliar o grau de energia do seu paciente, porque isso daí vai te dar ferramenta para saber aonde você precisa atuar. Se ele está muito cansado, provavelmente tem um estresse oxidativo elevado, e aí você precisa aumentar o nível de antioxidantes para ajudar o corpo desse paciente a melhorar. Lembrar que antioxidantes você dá por suplemento, mas também dá o quê? Por pensamentos, né? Então ele tem que ter uma questão mental muito boa, pensar as questões
de estresse, né, de crenças e tudo mais. E também por boca. Lembra que antioxidante também por boca. Eu como? Comida. Se você come comidas inflamatórias, gera mais estresse oxidativo. Se você come alimentos mais anti-inflamatórios, são antioxidantes, tá bom? Então seria legumes, carnes, peixes, frutas, tá? Então tudo depende do seu paciente, tá bom? Isso daí você vai avaliar se você tiver a capacidade para avaliar. Se não for a sua área, aí obviamente você vai pegar e vai trabalhar em conjunto com alguém, tá bom? Então ajustou a suplementação, avaliou a energia do seu paciente, e aí vem a questão da educação do seu paciente. Então, primeira consulta, como eu falei, não pode deixar de educar o seu paciente, porque muitas pessoas vêm já com diagnóstico, mas não sabem nem o que é. Explica para ele, tenta ter uma linguagem mais simples para o seu paciente e explica o que está acontecendo com ele. Tá? Tem pessoas, vou dar um exemplo básico aqui, tá? Que é o que a gente mais vê. Por exemplo, uma das doenças autoimunes mais comuns de se ter no consultório é a tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto, na medicina convencional, é assim, olha. Eles maldosam anticorpos, porque se tiver positivo eles não vão fazer nada mesmo. Entendeu? A menos que tenha um hipotireoidismo. Aí começa a pensar e mesmo assim trata-se muito mal, muito errado, né? E quando a gente entende isso, opa, beleza. Ele falou que eu tenho um hipotireoidismo lá e aí mas eu não tô melhorando. Aí você vai olhar, mas eu tô vendo aqui os exames, você chegou a entender, ele te falou que você tem Hashimoto? Ele chegou a falar uma vez assim, jogou no ar, mas não falou nada não. Essa história muda toda, porque Hashimoto é doença autoimune. Doença autoimune você tem que mudar isso. Seu sono, você não está dormindo. Isso aqui vai prejudicar seu Hashimoto, vai chegar mais rápido no hipotireoidismo. Não. Então você está trabalhando 12 horas por dia. 12 horas por dia e chega em casa e tem que trabalhar mais um pouco. Olha, isso aqui, trabalho, estresse mental que você está tendo, pode desencadear a doença autoimune também, pode piorar essa doença autoimune. Tá? Explica para ele então que é uma doença autoimune, explica e mostre para ele que, e às vezes fala assim, você sabia que a sua doença que você tem atualmente é uma doença autoimune? Muitas vezes ele não sabe, tá bom? Então educa o paciente, não esquece de falar isso e ajustar, porque se você fizer essas questões básicas, e aí sim, o que você vai fazer para nessa primeira consulta? Você vai solicitar exames para ele trazer na sua segunda avaliação. Exames, pode ser que você precise de um exame de imagem e aí peça um ultrassom de tireoide, ou então raio-x, enfim, ou uma colonoscopia, ou você viu que, por exemplo, tem uma azia enorme, esse paciente tem azia, refluxo bem importante, não melhora com nada, e tem doença autoimune, principalmente Hashimoto ou artrite reumatoide, enfim, e aí você pede uma endoscopia para ver se tem um H. pylori. Se tiver um H. pylori, você tem que tratar logo, porque H. pylori é um gatilho para muitas doenças autoimunes, principalmente Hashimoto. Então você avalia, você tem que avaliar o seu paciente e aí, obviamente, você vê qual exame você precisa fazer para o seu paciente para avaliar de forma adequada. Não esqueça de pedir. Primeira consulta, você tem que avaliar muito bem a vitamina D do seu paciente. Vitamina D é importantíssima porque vitamina D influencia, é um imunomodulador. Ela influencia os linfócitos T reguladores, são os linfócitos mais importantes e influenciáveis no seu sistema imunológico. Tá? Avalia níveis de vitamina C, por quê? Vitamina C é importante porque é antioxidante. A gente está pensando na doença autoimune. A doença autoimune aumenta o estresse oxidativo, então você ter níveis otimizados de vitamina C é importante. E a vitamina C também estimula as células NK, são as natural killers, que é do seu sistema imune inato, a primeira linha de defesa. Então, vitamina C é importante, B12 e ácido fólico é importante junto com a homocisteína. Por quê? Porque se o paciente submetila, hipometila, ou seja, tem uma metilação baixa,
a homocisteína aumenta. E se isso acontece, você está vendo que o quadro oxidativo do corpo dele está pior. E outra, acionar mais genes da doença, desligar menos genes tem capacidade de desligar menos os genes da morte, entendeu? Genericamente falando. Então é importante você avaliar a questão da homocisteína. Avalia, pede o que? Insulina. Ou então uma curva glicêmica, insulinêmica, para ver como que está a questão do carboidrato na vida dele, como ele responde a carboidratos. Porque se ele tiver uma insulina muito alta, ele está inflamando muito, vai piorar essa doença autoimune. E outra, se ele está com uma doença autoimune com a insulina alta, também pode pegar e ser uma das causas de sono ruim. Disglicemia, uma causa de sono ruim, tá bom? Então, pesquisar isso e principalmente pesquisar outras doenças autoimunes. Quem tem uma doença autoimune tem risco para ter outras doenças autoimunes. Então, tenha esse cuidado no seu paciente, pesquise, porque é muito importante, faz muita diferença. Vai ter coisas, às vezes, que você acha que nem sabia que poderia ser positivo e você achou. E não é uma questão que você pediu o exame a mais, não, você simplesmente teve cuidado. Por que você está pedindo? Talvez ao olhar de outro terapeuta não faça sentido, mas para você fez total sentido. Por isso que quem pede o exame é quem deve avaliar. E não assim, eu pedi, meu médico pediu, ou o meu terapeuta pediu um exame aqui, você dá uma olhada, você não sabe nem por que foi pedido, entendeu? É a mesma coisa no seu caso, tá bom? Então, assim, entenda que toda doença autoimune, a gente tem esse passo a passo. A gente tem que avaliar isso. Não importa o nome da doença autoimune, tá? Isso daí eu posso te provar porque o que acontece? Eu já atendi muitas doenças autoimunes e que num primeiro caso eu tive que pesquisar, ver a sua peculiaridade. Sim, existem. E aí que é o pulo do gato quando você vai trabalhando. Mas se você tiver a noção de como funciona o sistema imunológico, se você ter essa noção dentro das doenças autoimunes, você começa a ser capacitado para dominar as doenças autoimunes em outro nível. Você não precisa ser o expert do expert, saber aquela CD20, porque o imunológico faz anti-CD20, não sei o que. Você pode chegar nesse nível, mas ainda tem passos para você seguir que são muito mais importantes, tá bom? Então, se você vai passo a passo, indo, evoluindo, que nem eu falei com vocês aqui, vocês vão dominar doenças autoimunes. Mas enquanto isso, estão dando pequenos passos, subindo. E é muito bacana isso, porque cada dia vocês estão melhores, tá? Então hoje, se você pegou essa live, dá para você ver e rever, porque ela vai ficar salva. Você pega, vai ler lá como que a gente falou a importância da história, a importância do exame físico, como você vai ajustar os suplementos dos pacientes. A gente falou quando que toma, o que tomar antes, o que tomar depois. Lembrar que algumas coisas precisam ser cápsula gastroresistente. Lembrar de avaliar o intestino, tá? Solicitar os exames complementares. Então, olha, se você tiver esse panorama e junto com isso educar o seu paciente, a primeira consulta sua vai ser algo incrível e o primeiro passo já foi dado. Depois a gente vai falar de outras questões dentro da primeira consulta, dentro de outras consultas que você pode estar avaliando dentro do seu, junto com o seu paciente, que são importantes. Mas nesse ponto, olha, se você já entendeu essas questões, se você entendeu a importância do sono e do intestino, você está em outro nível já. Porque a maioria das pessoas acha que é só suplemento. E suplementos errados, tá? O que mais comum as pessoas pegarem é assim, eu sei que intestino é bom, né? Então, eu recebi aqui um paciente com doença autoimune, toma probiótico e é isso. Qual cepa você usou? Você usou uma cepa produtora de lactato ou não? Entendeu? Que momento você entrou com probiótico? Você entrou com probiótico antes, depois, entendeu? Então, se você conseguir entender essas questões, com certeza você vai conseguir avaliar seu paciente com muito mais maestria, tá bom?
Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. A gente falou, então, o que a gente não pode deixar de avaliar e o que não pode faltar nessa primeira consulta aí com o seu paciente com doença autoimune, tá bom? Veja e reveja quantas vezes você quiser, vou deixar ela gravada aí para vocês, tá bom? E não esqueçam de compartilhar com as pessoas que você julga que tem interesse em aprender sobre doenças autoimunes, tá certo? Uma boa noite para vocês, fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Sexta-feira a gente tem nosso encontro com estudo de caso ou então artigos. Vamos ver o que a gente vai ter, tá bom? Um grande beijo.